E aí, povo que curte videogame? Hashtag, eu quase esqueci da hashtag hoje. Tudo bom? Bem-vindos ao Gamepad, o programa que toda semana te conta um Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. E essa semana a gente teve um tema pedido por duas pessoas, em e-mails separados, o Thiago Rossi e o Rafael Henrique Ferreira. Acertei, ahá! Então, os dois pediram para falar de teoria do caos. Teoria do caos é uma coisa linda e maravilhosa, mas muito complexa. Então a gente vai dar uma recortada. Para você entender, teoria do caos é assim, todo mundo é muito mais caótico e complexo do que a gente imagina, porque qualquer fenômeno tem várias variáveis possíveis. Pode ser que toda vez que eu vire para essa câmera, existe uma possibilidade de eu cair no chão. E daí vai que eu caio no chão e eu bato na luz, e daí eu quebro todo o estúdio. Essa possibilidade existe. E não é necessariamente um acaso. Ou pelo menos é isso que matemáticos estão tentando provar. Que dentro disso que a gente chama de acaso, existe uma equação matemática para o caos. Interessante, não é? E essa é a teoria do caos. Uma das partes que é mais conhecida, que é o que a gente vai falar hoje, é o tal do efeito borboleta. Em 1963, teve um cara chamado Edward Lorenz que disse que tudo na vida tinha um princípio de imprevisibilidade. E daí ele falou, bom, vamos pegar isso aí e ver o que acontece com os fenômenos. Ele descobriu que todo fenômeno simples pode ter alguma coisa que altera as variáveis do fenômeno logo no seu começo e vão causar coisas inimagináveis por conta disso. Então ele foi falar, vai que uma borboleta bate uma asa no Brasil e isso causa um tornado no Texas. E isso pode acontecer. E isso é o tal efeito borboleta, tem até um filme aí que vai meio que falar sobre isso. Think of it like a movie. You can pause, rewind, or slow down. Esse experimento do Lorenz, misturado com a matemática de um cara chamado Mandelbrot, acabaram descobrindo juntos que tudo na vida tem um princípio de caos. Nada funciona sem caos. Inclusive, talvez seja o caos que molde o mundo. Locke ia gostar bastante disso. E como tudo na vida tem um princípio ou é caótico, isso pode acontecer nos videogames. Teve um cara chamado Kevin Ryan, que escreveu no Gama Sutra, ele falou, cara, quanto mais os jogos ficam complexos, mais o efeito borboleta deles começa a aparecer. Por quê? Como você está lidando com muitas variáveis, alguma coisa ali vai ter algum momento que não vai dar certo. Ou então que vai ter um resultado que é imprevisível. Pode ser emergência, né, que é aquilo que não estava no roteiro, ou aquilo do jogo que eles não estavam imaginando, e pode ser bugs. Bugs são resultado aí do efeito borboleta dos joguinhos. Essa coisa de uma ação gera outra, que gera outra, que gera outra, que dá resultados impensáveis, é usado em tudo se você for parar para pensar. Toda vez que você faz um roteiro, por exemplo. E tem muitos jogos que vão usar isso de maneira muito legal. O primeiro deles é Chrono Cross. Chrono Cross, quando acontece a morte do protagonista... Spoiler! Então, quando acontece a morte do protagonista em Chrono Cross, muitas coisas vão mudar e nenhuma delas necessariamente é previsível. Tem até um cara que no universo onde ele não morre é rico ou pobre, e daí quando ele morre, o cara fica riquíssimo, entendeu? Pobre, rico. E não tem nada a ver com necessariamente o protagonista. Então são coisas aí que foram acontecendo. Fallout é uma franquia toda baseada nisso. Uma mudança no que a gente pensa que é política, uma mudança na tecnologia pode causar a nossa inevitável apocalipse, né, do deserto, passa mal. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. E outro jogo que eu gosto bastante é Resistance, Fall of Man. Em Resistance não teve problema, tipo, depois da Primeira Guerra, eles conseguiram resolver tudo, ficou tudo sussa. Isso é o que você acha, tá? Porque se não, diz o jogo, se resolve bonitinho e não tem uma Segunda Guerra, alienígenas chegam na Sibéria. Olha que legal. A Rússia está sempre, né, num centro de problemas. Então, a gente tem esses resultados do qual a gente não pode saber se vão ser melhores ou piores, ou nesse caso, aliens. Né? Pode ser também. Em Dragon Age Origins tem um personagem chamado Duncan, que ele é como se fosse a borboleta do jogo. Se ele não tivesse chegado lá, o destino do protagonista nunca seria mudado. Então é por conta dele que daí vão acontecer várias coisas que você escolhe. Por falar em escolha, isso também tem bastante a ver com essa teoria de possibilidades. Toda vez que você escolhe num jogo, você está desescolhendo todas as outras possibilidades e criando um caminho que, quer queira, quer não, é meio que só seu. Digamos assim, vai para jogos mais complexos. Então a gente pode dizer que todo jogo de escolha tem sim um pezinho na teoria do caos. Mas com certeza o mais recente que fez isso vai de caso pensado foi Until Dawn. Until Dawn tem 22 escolhas.
Mas o que acontece é que elas não influenciam apenas a vida do protagonista ou do vilão. Elas influenciam o que acontece com outros personagens. Se certas pessoas vão morrer ou não. Se você vai poder pegar certo item quando você chega num cenário. E nada disso é previsível para a pessoa que está fazendo aquela escolha naquela hora. Tem inclusive um vídeo que mostra isso muito interessante. Um vídeo da própria produção, dá uma olhada. E é claro que quando a gente está falando de imprevisibilidade e emergência, todo jogo que tem emergência, isso deixa, né, com que a pessoa faça coisas que não estavam necessariamente contando. O sistema é criado meio para você fazer o que você quiser, por exemplo, Minecraft. E a gente falou sobre isso num vídeo sobre narrativas emergentes, vai lá. Todo jogo que tem assim, tem também um monte de coisas que você vai escolher que você não sabe muito bem onde vão dar. Jogos como Black or White ou SimCity, que são jogos de God Mode, então você é o deus ali daquele mundo, no Black and White você realmente é o deus, você vai fazer uma escolha direta. Então não é que você tem, sei lá, um monte de optativas ali e você escolhe uma. Não, é uma ação direta, mas mesmo assim ela pode ter resultados completamente imprevisíveis e eu acho que aí também tem um pouquinho de efeito borboleta. E minha terceira possibilidade é puzzle games, no qual você tenta arrumar as coisas. Pensa assim, puzzle games existe o princípio do caos. As coisas estão acontecendo e você tem que colocar elas no lugar. Num jogo tipo World of Goo, tudo que você faz é tentar prever matematicamente o que você tem que fazer para aquele caos não se instaurar, tipo, para você não ter aquela imprevisibilidade toda acontecendo, sacou? Assim, matemáticos ficariam orgulhosos, porque o que você está tentando fazer é exatamente o que eles estão tentando fazer na teoria do caos, que é prever o acaso. E por último, eu queria deixar... Obviamente tem o filme Efeito Borboleta, você já conhece e tal, bacana, mas eu queria deixar uma dica que eu acho mais interessante, que é um conto, chamado A Sound of Thunder, do Ray Bradbury, que o que ele conta é... Tem uma galera que descobriu viagem no tempo, que é outro tema que a gente já falou no Gamepad, olha que legal. Descobriu viagem no tempo e daí reúne um grupo de pessoas para ir caçar dinossauros. Só que eles tomam um super cuidado para fazer isso de um jeito que não vai criar paradoxos. Até um dia que alguém nessa caçada pisa em uma borboleta. E daí quando a pessoa volta, enfim, aí tá o conto para você ler, eu acho bem legal. Inclusive referência direta ao efeito borboleta. Se você é físico... e entende mais disso, conta pra gente mais nos comentários, que eu não quero aqui ficar falando coisa, vai que eu falo tudo errado. Mas a gente super aprecia a sua participação nos comentários. E se você quiser pedir um tema, assim como fez o Thiago e o Rafael, pede pra mim no e-mail higienebrasil@ign.com, que eu faço um Gamepad todo especial pra você. É isso, semana que vem eu volto com mais algum tema maluco. Beijo, tchau!